O grande problema é que nós muitas vezes estamos cegos para o novo de Deus. Nós, na maioria das vezes, estamos com os nossos olhos tapados para aquilo que Deus quer fazer. Por estarmos apoiados nessas coisas antigas. Tanto é que o texto nos fala, Deus exortando Israel, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo, ou vocês não querem ver o que eu estou prestes a fazer. Eis que eu farei algo novo no meio de vocês. Eu não sei se você não está entendendo com tantas palavras assim, até mesmo um visitante que veio de fora na semana passada, pregou de uma forma sintética tudo aquilo que eu estava pregando e também o que os líderes estão pregando. Será que você não está entendendo que Deus está começando a fazer algo de novo em nosso meio? E não somente em um contexto de igreja, mas da sua vida também. Quando o Senhor me traz a palavra profética para cada ano, eu não tenho dimensão das coisas que estão para acontecer. Assim como foi a palavra profética do ano passado, que Deus ampliaria o lugar da nossa habitação, eu não tinha a mínima ideia do que o Senhor estava para fazer. E logo já nos primeiros dias desse ano, eu tenho visto tantas coisas maravilhosas na minha vida, na vida de muitas pessoas que estão acontecendo, não apontando para as coisas passadas, mas apontando para o novo. E o que nós precisamos aprender a partir desse sermão, a partir da vida de Bartimeu, é que nós precisamos nos movimentar para as coisas novas. Eu dividi em 3 partes esse recorte da história de Bartimeu. A primeira parte está do versículo 46 ao 49. Quando nós podemos olhar de uma forma bem clara, e você precisa entender isso, que o novo está relacionado a uma mudança de estado. O nosso erro é pensar que o novo está relacionado a uma mudança de hábito. Mas as Escrituras Sagradas vão nos mostrar que o novo está relacionado a uma mudança de estado. A primeira pregação do nosso Senhor Jesus, no versículo 4, no capítulo 4 e no versículo 17 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, Jesus ele diz: arrependei-vos. Jesus está falando sobre uma mudança de estado, não sobre uma mudança de hábito, porque Jesus está dizendo na sua pregação: mudem a maneira que vocês estão pensando. Vocês não estão deixando de ser religiosos, mas vocês precisam mudar quem vocês são. Você não está passando de ser judeu para ser um cristão, não. Vocês precisam ter uma metanoia, uma mudança de estado, uma mudança de mente. As Escrituras nos mostram isso. Quando nós olhamos para o patriarca Abraão, Gênesis capítulo 12, no versículo 1, o Senhor diz: sai da tua terra. O Senhor não pede para Abraão mudar o seu comportamento. O Senhor pede para Abraão mudar o seu estado. Quando o Senhor fala de uma forma profética e analógica com o povo de Israel, a partir do profeta Jeremias, o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro. Ele vê o barro que está quebrado, que o oleiro está fazendo e é quebrado, e o vaso é feito de novo. O Senhor mudou o estado daquele vaso. E a partir da história de Bartimeu, nós vamos ver isso também. Que o Senhor não chamou nós para mudar o hábito. Se nós queremos uma genuína libertação, não é mudar de hábitos. Não é deixar de fazer o que eu fazia antes, simplesmente por deixar.
Se eu quero uma libertação, eu preciso mudar o meu estado. Eu preciso mudar quem eu sou. Eu preciso, se nós fôssemos pensar na física que nós aprendemos na escola, deixar um estado líquido para um sólido ou um gasoso. Por isso que nós não queremos o novo muitas vezes, porque nós vamos ter que mexer em algo, mexer na nossa estrutura. Então nós queremos de uma forma mentirosa apenas mudar o hábito. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer uma mudança de atitude. Deus, Ele quer algo que vem de dentro. Uma regeneração. Os versículos 46 ao 49 do Evangelho conforme Marcos, nós vamos ver essa mudança através da vida de Bartimeu. E essa mudança está relacionada ao ser, não ao hábito. E muitos não estão avançando, muitos de nós não estão avançando justamente por isso. Porque não tem quisto mudar o seu estado. Choram na igreja, final de semana, aquela bênção. Mas na segunda-feira, consegue mais ou menos, na terça, um pouco menos do que mais. Na quarta-feira, tudo já foi por água abaixo. Porque não foi uma mudança na mente. O que cada um de nós precisa reconhecer é seu estado e clamar. O versículo 47 mostra que Bartimeu, ele buscou uma mudança de estado. Ele reconheceu de fato que ele era pecador. E que ele não estava ele não estava cego apenas fisicamente. Mas o problema de Bartimeu é que ele tinha uma cegueira física e uma cegueira espiritual. E a partir do momento que Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, ele está clamando por salvação. Porque ele reconhece quem é Jesus, o ungido de Deus, o Messias, através dessa expressão, filho de Davi. Quando ele clama por Jesus, existe salvação. O apóstolo Paulo não diz que todo aquele que invocar o nome santo do Senhor será salvo? Bartimeu não estava clamando Jesus, filho de Davi, apenas porque ele queria uma mudança nos seus olhos, não porque ele queria uma mudança de fato de vida. Não são milagres externos que nós precisamos, igreja. É o maior milagre que cada um de nós precisa ter, é uma mudança, é uma transformação, para que o nome do Senhor Jesus seja santificado em nossa vida. Muitos não estão conseguindo isso porque não têm entendido essa verdade, não são hábitos. Primeiro você muda quem você é e por consequentemente você terá os seus hábitos mudados. Versículo 49, que diz o seguinte: quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram: venha, ele está o chamando. Mostra exatamente o que nós estamos falando. Que quando nós queremos uma transformação interna, nós chamamos a atenção de Jesus. O Senhor é aquele que sonda o coração do homem. Mas quando o homem ele fica buscando apenas essas mudanças externas, essas mudanças aparentes, nós não chamamos a atenção de Jesus. Meu irmão, você acha que naquele dia, naquele momento, somente Bartimeu estava chamando por Jesus? O texto diz que uma multidão seguia. E o que mais tinha no meio daquela multidão era gente doente. Você acha que Bartimeu gritou mais alto do que aquele que, quem sabe, estava com um problema de câncer? Estava com um problema físico? Os gritos de Bartimeu demonstravam que ele queria uma mudança
no seu coração. Porque ele disse: ungido de Deus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O assunto de Deus com você não é externo. O assunto do Senhor para com você é interno. Será que você não entendeu isso? Quando o profeta foi ungir, o profeta Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, ele estava procurando um belo homem, alto. Eu imagino que esse belo e alto, eu acho que era que nem eu, porque eu sou alto. Imagina, meu irmão, cada um pode ser o que quer hoje, né? Quando eu digo para as pessoas que eu tenho 1,90, ninguém acredita. Nós estamos mais preocupados com a aparência. O profeta, o homem de Deus, estava preocupado com a aparência. Mas Deus disse: não. O que eu quero de você é o seu coração. Fala comigo assim: o que Deus quer de mim é o meu coração. Continue falando: é uma mudança de atitude. É uma mudança de estado. É isso que o Senhor quer de nós. Quantos estão me entendendo? O versículo 50. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Essa parte eu nominei ela como abandonando a capa do passado. Eu acredito que Marcos, ele não colocou apenas para trazer mais drama à história que ele largou a capa, mas é porque tem um significado muito grande o largar a capa. Eu acredito que a maioria de vocês sabe, porque já pregamos sobre isso, não eu e outras pessoas, que a capa que os mendigos usavam, que Bartimeu usava, era uma capa que o Império Romano dava para todos os mendigos cegos, para eles terem direito de pedir esmola nas ruas. Quando o texto fala o cego Bartimeu, não fala o nome dele. Bar significa filho, filho de Timeu. A narrativa nem sequer fala quem era o homem, só falava quem era o seu pai. A capa representava quem era aquele homem. A capa representava o seu passado de tristeza. A capa representava o seu estado de desprezo pelas pessoas. Literalmente, a capa falava quem era Bartimeu. A capa falava sobre Bartimeu. E quando Bartimeu estava com aquela capa, todos sabiam que ele era um cego e um mendigo. Por isso que Marcos, na narrativa, ele diz: Bartimeu deu um salto e largou a capa. Bartimeu foi até Jesus dizendo: ei, eu não quero mais ser quem eu era antes. Eu não quero mais viver as atitudes do passado. Eu não quero apenas mudar um hábito. Eu não quero que você cure os meus olhos apenas. Eu quero receber uma nova vida. Ele não foi até Jesus com a capa. E o grande problema é que muitas vezes nós queremos ir até Jesus com a capa. A capa
capa representa o nosso passado, representa as nossas dores, representa os nossos pecados, representa a nossa cegueira espiritual. E muitas vezes nós queremos andar com Jesus vestindo a capa. A capa para Bartimeu representava a carga do passado, e ele sabia que ele estava indo em direção ao novo. Então quando ele salta, quando ele ouve chamando ele, vai até Jesus, ele salta e deixa a capa e corre até o encontro de Jesus. É isso que o Senhor quer de nós, que quando nós formos até Ele, venhamos mostrar que somos pobres, cegos e nus, e deixarmos a capa e irmos até Jesus. Jesus não quer a sua capa. Jesus não quer o seu fardo. Ele quer trocar o seu fardo. Ele quer tirar o seu cansaço. Por isso, meus irmãos, que o novo está relacionado a mudar o estado que nós vivemos. Eu não tenho conseguido vencer o pecado, pastor, é porque você está mudando os seus hábitos apenas, meu irmão. Eu não estou conseguindo rumar para o novo, é porque você está deixando apenas hábitos. Deixa a capa. Deixa a capa. Deixe o rótulo do pecado. Versículos 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Deixar a capa nos dá acesso ao novo. Ele deixou a capa e foi até Jesus. E quando ele foi sem a capa, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Por que muitas vezes nós não escutamos Jesus falar conosco? Por causa da capa. Porque você não quer abandonar o passado, meu irmão. Porque você não quer deixar de ser quem você é. Quando Bartimeu deixou a capa, deixou o velho, ele escutou: o que queres que eu te faça? A capa está relacionada a uma libertação na vida de Bartimeu. Aquilo que prendia Bartimeu a ser um mendigo, a ser um cego, foi deixado para trás. E quando ele deixou, ele ouviu a voz de Deus dizendo: o que você quer que eu te faça? Somente a metanoia, somente a mudança de estado vai fazer com que nós rumamos no caminho. Porque o texto diz que quando ele ouviu Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus o curou e no mesmo instante ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Pastor, eu não consigo seguir Jesus, é por causa da capa. Você é cego, meu irmão. Você não está sendo cego, pobre, nu, no bom sentido das bem-aventuranças, mas é no mau sentido. Você não está enxergando Jesus falando com você. O que o Senhor pede para nós nessa noite: deixe a capa, mude o estado. Quando você deixar a capa, você vai conseguir seguir Jesus. Quantos estão me entendendo? O ministério pode subir, não, vem aqui, não, atrás de mim. Lá em Dois Irmãos é melhor, que eu falo, pode subir, lá tem um degrauzinho, né? Você está entendendo, meu irmão? E para finalizar, versículo 48. Muitos lhe diziam aos brados é gritando:
cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Preste muita atenção nisso. No campo da mudança de estado, temos 3 adversários. Quantos, igreja? 3 adversários que vão tentar nos impedir. Seu primeiro adversário é você mesmo, é o seu eu. É o não querer mudar de estado. O segundo adversário são as influências erradas da sua vida. Não é coach não, tá? Isso aqui é psicologia. Não que eu seja psicólogo, o psicólogo está ali. Você é exatamente igual a 5 pessoas mais próximas de você. São as influências erradas que não permitem que você tire a capa. E por fim, o diabo. Pastor, por fim, o diabo, sim. O diabo sempre é o último adversário. Porque quando nós aceitamos a Jesus, ele é vencido pelo sangue de Cristo. O nosso problema é não querer mudar. O nosso problema é não querer a metanoia. É não querer ser transformados. O que Jesus quer de nós nessa noite? Que deixemos a capa. O que o Senhor quer de nós? Obrigado. Que você deixe a capa. Que capas? Medo, falta de perdão, pecados, traumas. Tudo que você carrega com você, que o Senhor Jesus não se agrada. Tudo que impede você de ver Jesus, isso é capa. Bartimeu deixou a capa e ele viu Jesus e seguiu o caminho. Igreja, tem tantas coisas novas que o Senhor quer fazer. Essa semana, minha esposa e eu temos um hábito nosso, sempre tomarmos o nosso café junto. Eu acho que foi na segunda-feira que eu dizia para ela: meu amor, eu não tinha noção de como o Senhor faria coisas novas. Eu falava em relação a mim, tantas coisas que estão acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Realmente, igreja, são coisas novas. Se você não está vendo isso, abra os olhos, que são coisas novas. Não vai chegar, presta atenção no que eu estou falando, já chegou. Não é cheiro que a gente sente mais, não é barulho da chuva, mas já chegou. Vamos tirar a capa. O Senhor não precisa de super-heróis. Somente Ele é o super-herói. Ele precisa usar a capa. Ele levou a nossa capa na cruz, os nossos pecados. E Ele disse, depois que desceu da cruz ressurreto: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Se coloque em pé.